Vamos lá, rapaziada, aqui primeiro dia de operação, segundo vídeo, né? Agora é a parte da tarde, são 16 horas e 37 minutos. Hoje é dia 3 de dezembro de 2025. Adquiri esse plano aqui, Euro PES, 12 contratos. E comecei a operar hoje, atualmente eu estava com mais aqui de aproximadamente aí R$ 106, né? Perdi algumas operações no início do dia e estou fazendo a minha primeira operação aqui na parte da tarde. Por enquanto, o meu resultado parcial é esse daí. E o meu gráfico, né? Ele ficou dessa maneira aqui, ó. Cheguei a bater R$ 150 positivos, né? Aproximadamente. Mais negativo, eu cheguei a ficar bastante negativo aí, ó. Então, tô fazendo esse vídeo aqui para poder gravar minhas operações, depois analisar o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo e o que eu poderia fazer diferente para que as operações dessem certo. E também para poder ficar guardado, né? E posteriormente poder mostrar para alguém ou até mesmo usar com a empresa, se fosse necessário. Enfim, eu tentei pegar essa reversão aqui em cima, eu não consegui porque o gráfico já estava aqui, mas eu poderia ter pegado, ainda assim teria me beneficiado aqui com alguns pontos. Pegado aqui com 121 pontos, eu teria me beneficiado, mas não consegui, então só peguei essa operação aqui. O meu candle gatilho foi esse cara aqui, ó. E coloquei um stop ali de R$ 45, um stop pequeno, um stop de 50 pontos mais ou menos. Deixa eu ver aqui, 45 pontos, 50 e poucos reais. E resolvi arriscar. Tô vendo aqui que pegou na média móvel de 50, o mercado está numa tendência de alta, como eu disse, tentei pegar uma reversão e é bem provável do mercado me estopar e voltar, que foi assim que eu perdi minhas operações de hoje. Atualmente estou R$ 132 negativo. Não vou mover meu stop porque eu fiz isso antes e deu errado. Meu stop já está curto, então se eu mover meu stop aqui, a situação acaba ficando até mais complicada porque eu acabo saindo quando estou perdendo, saindo quando estou ganhando e, e ficando quando estou perdendo, tá? E é isso, galera. Esse vídeo aqui é a segunda parte do vídeo de hoje. Meus alvos estão aí, como vocês podem ver. Tenho esses três alvos aqui, Fibonacci. Espero conseguir atingir todos eles. Deixar correr um pouquinho a operação, para que vocês possam ver e ficar por dentro do que está rolando. Normalmente, quando estou no simulador, o meu stop ele fica aqui, ó, aqui em cima. Aí, ainda assim, seria um stop de 200 pontos. Não é um stop ruim, tá? É um ótimo stop. Só que esse simulador aqui é uma conta da Euro, uma conta da mesa proprietária, Europés. Então, o que acontece? É como se fosse uma conta real, porque nessa conta eu ganho dinheiro. Basta eu atingir meu gatilho, que é R$ 2.600 para esse plano. Essa situação é uma situação muito intensa, porque aqui eu tenho duas médias mais fracas contra duas médias mais fortes. Ainda tem uma VWAP aqui, ó, bem pertinho. Então, a força da tendência aqui é a força de compra. Então, o mais provável aqui é que eu seja estopado. Então, é isso, galera. Mas se ele passar dessa média de 50, passar da VWAP, é muito provável que ele desça direto. Eu tô aqui no gráfico de 2 minutos.
Aproveitar e dar uma olhada no de 5, que a situação já é um pouquinho mais confortável. A VWAP e a média de 50 estão mais longe. E ele vem formando aqui um candle parecido com uma estrela cadente, só que na parte de baixo do gráfico. Aqui ele aparentemente fez um candle de reversão. Vou mudar aqui a minha marcação. E vou lá para o 15 minutos olhar aqui que o gráfico está aprontando aqui. Porque isso aqui pode ser uma ótima entrada também. A mesma coisa. Se pegar no meu stop, eu vou entrar na saída desse candle aqui. Vou deixar posicionado. A máxima dele é 162.505. Vou deixar posicionado aqui e vou fazer uma compra. Com o stop aqui embaixo. Lembrando que já são 16 horas e 43 minutos, então a volatilidade do mercado é muito menor. Pronto, ele acabou de pegar no meu stop, eu posicionei a ordem ali, mas até agora ele não voltou para pegar nessa ordem aqui. Enquanto isso, eu coloco meu stop aqui embaixo, mínima 162.420. Espero que não suba desesperadamente. 62.410, meu stop de 95 pontos, R$ 114. E aqui, se eu perder, é muito provável que eu pare de operar hoje, pela hora. Pela questão da hora. Bom, aconteceu de forma parecida com a outra vez, que eu não consegui entrar na operação, né? O gráfico ficou volátil e não deu chance de entrar. Ele já tinha passado, né? E tá acontecendo de novo. Isso aconteceu algumas vezes hoje. Eu tenho que corrigir esse probleminha aí. Mas vamos lá, eu acho que ele vai entrar agora. Bora. Se não entrar também, paciência. Pintar de verde aqui para ficar interessante. Operar dessa maneira costuma ser bem difícil, porque a gente tenta pegar o mercado no talo, cara. Na ponta, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. E o mercado nem sempre obedece. Tá aí, mais uma vez ele não pegou minha ordem, chegou bem perto, mas não pegou. E é muito chato quando ele não pega a nossa ordem, ele vai lá buscar o nosso alvo. Mesmo assim, prefiro aguardar.
A distância é muito curta, são apenas 68 pontos. E eu não quero aumentar o tamanho do meu stop. Bom, agora entra outra situação aqui. Mas está cedo ainda para falar? Eu vou tirar essa ordem e vou explicar por quê. Tirando essa ordem daqui, pelo seguinte motivo. Vou colocar uma linha. Só um minuto! Então, como vocês perceberam aí, eu fui chamado, né? Aqui eu moro numa casa, eu moro de aluguel. Meu senhorio me chamou e o que eu ia falar é o seguinte, que estava numa proximidade de alvo Fibonacci. Alvo não, retração. E provavelmente daria uma entrada. E essa entrada foi aqui, ó. Aqui. Eu teria um stop aí de 96 pontos e ia fazer uma venda até aqui. Pegaria esses 100 pontos aí. Ainda assim, se eu tivesse continuado com alguma parcial, não seria estopado, porque meu stop estaria aqui, tá? Então é o seguinte, eu perdi essa entrada devido a ter sido chamado aí, como vocês perceberam. E é uma coisa que acontece muito aqui. Mas isso também não é desculpa, né? Porque se eu tivesse pontuado mais cedo, eu não estaria falando isso agora também. Mas que é muito difícil se concentrar. Isso aí eu garanto a vocês que é. Mas pensando pelo lado bom, foi esse o motivo que eu tirei a ordem que estava pendente aqui na linha amarela, porque o meu stop ficaria aqui embaixo e eu sabia que se o mercado voltasse, ele buscaria esse stop aqui. E não deu outra, porque aqui seria minha entrada de compra e o meu stop estaria aqui, ó. E bem nessa região aqui, o mercado me estoparia. E eu não estava disposto a ser estopado aí, então eu preferi não entrar para poder não perder essa oportunidade. Então, independente aqui, importante aqui não é que eu não ganhei, é que importante aqui é que eu não perdi. Bom, observando aqui, ele praticamente aqui está quase me dando aqui uma entrada nova, né? Posso dizer até que já me deu essa entrada, que seria aqui. Só falta uma confirmação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa entrada aqui, tá? Eu vou fazer e vou aguardar. Vou posicionar meu stop. Fazer o que tem que ser feito. O stop correto aqui, né? Vamos ver se ele fica caro. E aguardar, acreditar nessa entrada aqui, porque ela parece ser muito boa. Mas ela ainda está se formando, então isso me deixa com a dúvida muito grande. Mas entrei de qualquer maneira e é que eu perderia R$ 216, ficaria com 300 e alguma coisa negativo. Mínima 162385. 162375. Mas eu posso colocar aqui também e reaproveitar depois a pontuação que eu vou economizar aqui. Mínima 162475. 162465. Ok. Aqui seria o meu stop técnico, porém eu optei por um stop financeiro, tá? Uma questão de gerenciamento mesmo. A minha entrada foi aqui, tá?
E agora eu vou projetar meus alvos. E agora é só aguardar. Bom, como dá pra ver aí, ele já pegou aqui no meu primeiro alvo, que é essa linha amarela aqui. E vamos aguardar aí pra ver se vai buscar o próximo alvo. Então, soltando aí de novo. Como vocês podem ver, né? Tá progredindo o trade. Eu vou proteger aqui no 570. Que agora vai virar o candle, né? Vai surgir um outro candle aqui agora. De 5 minutos. E a partir desse outro candle aqui vai ser o fator determinante. Nessa operação aqui eu não perco mais. Eu estava perdendo aí R$ 160 aproximadamente. Tá? Posso subir mais 5 pontinhos aqui. E agora não perco mais. Agora é ganhar ou ganhar. Ou, no mínimo, né? Diminuir o meu prejuízo. Que eu já estava aqui. Então, eu deixo a operação rolar aqui. E fiquem aí observando. Opa, pegou mais uma. Acabou de pegar. Já me encontro aqui numa situação bem mais confortável. Vou subir o meu stop para que não haja um retorno aí inesperado. E pelo menos tentar terminar hoje no 0 a 0. Esse preço aqui eu vou tentar trabalhar ele, tá? Porque geralmente eu busco 500 pontos. Se eu ficar um pouco negativo aí não tem problema. Afinal, se eu fizer aí uns 250 pontos com esses dois contratos, eu faço R$ 100 na minha boleta. É melhor do que 160 negativo. Galera, geralmente eu falo mais rápido durante os meus vídeos. Me perdoa estar falando assim. É porque eu tô aqui concentrado, então eu tenho que dividir minha atenção. E realmente é um pouco complicado dividir a atenção entre fazer as operações e gravar o vídeo e também saber o que eu tô falando, tem que pronunciar correto. Até para que vocês entendam também o que eu tô tentando explicar. Pronto. Consegui recuperar o meu prejuízo e tô numa posição aí aproximadamente de 0 a 0, né? Para quem começou o dia perdendo, o primeiro dia perdendo, então tô numa posição muito confortável em relação a que eu estava. Só no gesto aguardar. Vou puxar aqui o relatório de performance para que vocês possam entender o que ocorreu hoje. Olha, fiquei um pouco positivo, fiquei mais negativo do que positivo. Hoje o mercado foi mais lateral. Cheguei a ficar aqui R$ 157 positivo. E cheguei a ficar bastante negativo. E agora eu me encontro aqui R$ 21 positivo. Então é isso aí, galera.
Esse candle ele fecha em 46 segundos aproximadamente. Ele tá brigando aqui nessa região. Eu vou procurar o porquê disso. Olha, essa região aqui é uma região de muita briga. É uma região onde houve um topo histórico e o mercado mais uma vez se superou. Eu não estava observando isso, foi logo pela manhã. E quando o mercado chega a essas regiões, é muito provável que ele retorne. É uma região de muita resistência, mas se ele romper também, é muito provável que dispare para cima. Nesse caso aqui, eu vou puxar o meu stop loss para cá. Porque se eu perder essa operação, não perco tanto. Aqui eu tô com stop loss praticamente baseado no meu ponto de cobertura aqui de 38 pontos com 2 contratos. Isso aqui dá aproximadamente uns R$ 30, se eu não me engano. Aí, R$ 17 negativo, ainda errei. Agora eu vou fazer o quê? Aguardar. Consegui pegar esses pontos aí. Eu vou aguardar o mercado dizer alguma coisa. Mas pela hora aqui, eu acredito que já deu o que tinha que dar, né? Mas se me der mais uma oportunidade aqui, eu vou aproveitar. Eu tenho aproximadamente aí 35 minutos para poder encerrar as operações. Essa aí foi uma operação perfeita, né? Porque a operação em si não foi perfeita, mas a análise sim, porque deu para pegar aqui 200, quase 300 pontos aí, desde o início da operação. Eu não consegui, então eu peguei aqui cerca de 170 pontos, mas já me ajudou muito porque tirou meu prejuízo de R$ 160. E quem soube aproveitar conseguiu pegar lá embaixo, lá na média móvel na VWAP, que é essa média preta aqui. Galera, esse foi um trader perfeito. Lembrando que chegou aqui na região de 50% Fibonacci. Eu não quero ficar falando muito dessas coisas chatas, né? De análise técnica e tal. Isso é só para quem gosta. A maioria da galera aí quer ser lucrativo e ponto final. Não interessa o nome, não interessa nada. Mas aqui é importante para mim porque me diz muita coisa. Essas análises e essas observações faz com que eu tenha certeza se eu devo entrar na operação ou não. E o que me fez entrar nessa operação foi isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Esse conjunto de fatores, além de estar no 50% Fibonacci, ele fez resistência com a VWAP, quase chegando na média de 50, estando inclinada para cima. E isso foi uma coisa absurdamente determinante para que eu pudesse entrar nessa operação. Aí, se vocês entraram por causa disso também, comenta aí. Vamos trocar essa ideia aí. Assim a gente consegue aperfeiçoar e melhorar cada dia aí em parceria, em comunidade, em sociedade. É isso aí. Então, galera, acabo de fazer mais uma entrada aqui. Só que agora eu fiz uma venda. Não deu tempo de fazer ao vivo aqui porque eu tenho que me concentrar. Peço perdão aí por estar falando de uma forma meio seca, porque é muito complicado eu falar, explicar e fazer entrada e calcular tudo. Eu pelo menos não estou acostumado com isso.
né? Essa conta aqui é basicamente uma conta real, porque é o simulador do Europeis. Eu batendo aqui o gatilho, eu pego, saco o dinheiro através desse simulador e eles dão o dinheiro deles para que eu opere com a grana deles, tá? Que é a conta financiada, né, deles lá da Euro Invest. Então eu fiz essa entrada aqui por inúmeros fatores, né? Um deles vocês já sabem que o mercado está numa saturação, está fazendo um topo histórico. E sabendo disso, eu procurei uma venda nessa região e espero ser feliz nessa venda aqui. Eu gosto de fazer minhas entradas através da pontuação, não do financeiro. E eu tô com um stop aqui de 95 pontos, que dá um prejuízo total de R$ 114. Acrescentando aqueles 17, R$ 18 que eu estava. Então, 114 mais 20 praticamente, né? 134, R$ 132 aproximadamente de prejuízo, caso eu, eu leve esse stop aí. Então, vamos esperar e ver no que isso vai dar. Olha, vou deixar gravando aqui. Enquanto isso, eu vou ficar em silêncio e vou deixar um sonzinho rolando aqui, para que não fique tão monótono.
Então, é isso aí. Como vocês viram, pegou no meu stop e eu fiquei com prejuízo de 130, R$ 135, um real a mais aqui do valor que eu falei. E acho que o trabalho do mercado era esse mesmo, ir buscar o stop da galera. E isso me faz refletir uma coisa que o Ogro fala, cara, que se o mercado tá com as médias apontadas para cima em 45 graus e tá numa tendência de alta compra, se for o contrário, vende. E aqui eu fiz exatamente o contrário, eu tentei pegar uma reversão de mercado, algo que nem sempre funciona. E é muito mais difícil você pegar uma reversão de mercado do que você seguir uma tendência. Então isso significa que tem operações que a gente não deve entrar mesmo. Pronto, aqui eu tenho. Vou tentar mais essa aqui. Vai ser minha última. Conta. Risco sobre conta. Ajeitado para alcançar o horário. Limite horário 17h30. Pronto. Alcançou o limite de horário aqui. E eu perdi essa venda. Olha. Talvez essa aqui fosse a venda. E essa venda eu faria com os alvos aqui. Mas tudo bem, pelo horário, tudo bem. Eu perdi a oportunidade de pontuar positivamente mais cedo, prevaricando, saindo muito cedo da operação, com stop muito curto. E essa aqui seria uma operação com stop de 50 pontos, mas infelizmente não deu para pegar essa operação, tá? Eu colocaria o stop aqui e faria minha entrada aqui. Faria minha entrada aqui. Não sei o que vai acontecer, né? Mas se estopasse, estaria dentro do meu gerenciamento. Eu posso perder até R$ 650. E aqui eu ia sair perdendo no máximo 200, tá? E vou inverter as cores aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, minha venda seria aqui, meu stop seria aqui em cima e meus alvos seriam aqui, na parte de baixo. Não vou encerrar o vídeo agora, eu vou deixar rolar um pouco aqui, para ver o que aconteceria, se realmente pegaria nos meus alvos aqui, tá? Mas galera, se vocês gostaram do conteúdo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele comentário maneiro aí, pra galera ficar incentivada. Diz aí onde vocês têm dificuldade, quanto tempo começaram, se são consistentes ou não hoje. Se tiver alguma dica aí, pode deixar também, crítica construtiva, fiquem à vontade. Tudo que é bom sempre será bem-vindo. Se for o caso, compartilhe o link. Olha essa esticada. E é isso aí, galera. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. É um vídeo imenso, eu sei disso. Mas é a única forma que eu consigo de fazer as operações ao vivo aqui para vocês. Não posso operar de fato ao vivo, né? Acho que ninguém pode fazer isso. Mas eu posso operar dessa maneira aqui. Para vocês verem que eu estou operando em tempo real. E que a brincadeira aqui é de verdade. É isso aí, galera. Vou dar um pause aqui para deixar o gráfico correr, senão vai ficar muito extenso o vídeo, pois já está. Então, tá aí. Agora que é a hora da verdade, se ele vai respeitar a média. Média de 20 aqui, ó. Você vai respeitar a média, que ele vem respeitando bem elas. Ou se ele vai respeitar a reversão. Vamos aguardar. Então, galera, é isso aí, ó. Por enquanto, tá funcionando a venda que eu faria, que eu fui impedido de fazer por causa da plataforma, que ela é programada para
não fazer entradas depois de um certo horário. Pelo que eu entendi aqui, é 5h30. A minha venda, se não me engano, seria aqui, né? Eu teria pego agora 207 pontos. Provavelmente teria recuperado todo o meu prejuízo, teria saído com alguma parcial aqui e teria trazido o meu stop aqui para uma posição de 0 a 0, ou algo bem próximo disso, tá? Mas não foi possível. Mas por que que eu soltei o pause agora, né, para mostrar o gráfico para vocês e falar isso aqui? Porque já vai dar 6 horas, faltam 15 segundos para que dê 18 horas. Provavelmente, se eu tivesse positivo aqui, ou eu colocaria meu stop numa posição de 0 a 0, né? Se eu pudesse continuar operando, ó, 6 horas, 18 horas agora. Ou eu sairia da operação, porque nessa hora a galera que são os sardinhas e a gente, né, para de operar. E quem fica operando aqui são as grandes instituições, bancos, etc. E o que que aconteceria? A galera do swing trade, geralmente depois desse horário aqui, o mercado escolhe uma direção e dá uma disparada. Porque a gente sai, né? A ponta mais fraca do mercado sai. Mas a gente, em quantidade, acaba fazendo um peso no mercado e o mercado fica mais leve. Eu percebo isso e fica mais direcional. Então, por isso que eu continuei gravando aqui, para ver o que aconteceria ao longo da operação caso eu tivesse ficado nela. Teria saído aqui com algum lucro, teria me protegido, né, para não perder esse lucro e provavelmente teria que estopar agora às 18 horas e ficar olhando o mercado, escolher uma direção e seguir. E vamos ver qual direção o mercado vai seguir agora. Então, galera, voltando aí agora, são exatamente 20 horas e 34 minutos, ou seja, já passou bastante tempo desde que eu saí daqui da frente da tela, né? Mas é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Se eu tivesse colocado minha ordem aqui, provavelmente teria sido estopado. Aqui, na verdade, eu não lembro se eu cheguei a colocar, eu acho que eu coloquei sim. E não, essa daqui eu não consegui colocar. E o mercado teria me estopado aqui e fez esse movimento aqui, essa estrela cadente. E é o seguinte, olha o que eu falei. Tem uma região aqui importante. E essa região, ela é uma região que eu até cheguei a marcar, que é essa região aqui, ó, que é uma retração Fibonacci. E o que acontece? É um movimento de alta. Então eu tentei uma venda ali, forçando a barra. Mas na verdade esse aqui é um movimento de alta. Linha de tendência de alta, média móvel de 9 para cima, linha de 50 para cima, tudo ok. Eu tentei um retorno ali, devido a estar no topo do mercado, topo histórico, e, e é isso. E em relação ao LOS, eu estou operando com 6 contratos, então, pô, 6 contratos movimentam um valor financeiro muito alto, né, praticamente, para nossa realidade, e para o tamanho do stop loss máximo aí que é R$ 650. Então eu acho que eu tive um dia de loss muito positivo, porque eu consegui controlar bem a perda e eu acho que foi um ótimo dia. E eu estou gravando aqui, né, repetindo aqui, para poder eternizar aqui as operações. Isso aqui é como se fosse meu diário de trade. E é isso, galera. Quem gostou, se inscreve. Muito obrigado. Um abraço aí. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho aí para não perder nada. Valeu, galera. Muito obrigado. E até amanhã. Até o próximo vídeo aí. Valeu.